Olá, gente, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, um prazer estar com vocês. Meu nome é Janaína e eu serei a moderadora do nosso bate-papo de hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante. A gente vai falar de cognição e depressão, né? Falar dessa relação, falar do impacto da depressão na cognição e como lidar com essa situação. Hoje a gente tem dois convidados que serão muito bem-vindos nessa noite de hoje. Eu vou pedir para eles se apresentarem, né? Por favor, doutor Vonei, fique à vontade para se apresentar. Acho que primeiro as mulheres, né? Olha, não, por quê? Pode ser primeiro os mais jovens. Tá bom. Eu sou o Volney, eu sou membro do Conselho Científico da Abrata e costumo dizer que o membro caçula do Conselho. Viu? Por isso que eu chamei primeiro. Bom, vou convidar a doutora Alexandrina, eu tive um bate-papo com ela hoje, animadíssima, cheia de falas interessantes, fiquei animadíssima para a live. Doutora Alexandrina, seja bem-vinda. Boa noite, eu sou Alexandrina Mileiro, médica psiquiatra, também sou do Conselho Científico da Abrata, e estou aqui para falar com vocês sobre algo importante, depressão e cognição. Vou estar falando que o Vonei é psiquiatra, né? Ele se pôs como membro do conselho, mas ele é um psiquiatra de mão cheia. Então, nós estamos aqui numa dobradinha, junto com a Janaína, fazendo assim um trio que nessa noite vamos arrasar, né, Janaína? Excelente, vamos sim, porque o assunto é muito interessante e eu percebo assim que as nossas lives, elas vêm trazendo aí nas últimas semanas muito vida real, né? Muito a vida como ela é, como é que esses transtornos não identificados, não percebidos, impactam na vida da pessoa em todas as esferas, né? E a cognição, ela traz esse peso, né? Então, a gente vai falar disso hoje, eu acho que muita gente vai tirar dúvidas e perceber algumas coisas que não vinha percebendo. Lembrando, né, que essa é uma realização da Abrata, a gente sempre faz pelo canal, estamos ampliados nessa rodada, porque estamos no YouTube, no Insta, né, com o apoio da Pfizer e da Aptium, ok? Então, vamos começar. A nossa live, eu acho que esse formato é super legal, ela terá 3 blocos, né, sempre um bloco onde a gente fala um pouco mais do cenário, contextualiza sobre o que vamos falar. Depois a gente fala um pouco dos impactos dessa questão da depressão, da cognição e de outros transtornos. E a gente sempre termina, né, dando dicas e recomendações de como lidar com o tema, de como buscar ajuda e de como promover melhorias sobre o tema que a gente está discutindo. Então, eu vou pedir, dessa vez, primeiro para a doutora Alexandrina, para não levar um puxão de orelha do doutor Vonei, né, que ela fale para a gente... que ela fale para a gente... que ela fale para a gente essa questão, primeiro, do que é a diferença entre depressão e uma tristeza, né? A diferença entre depressão e outros transtornos, e como é que isso acaba impactando na cognição dos pacientes. É uma coisa importante, principalmente nessa época de pandemia, né? Não podemos falar pós-pandemia, alguns estão falando trans-pandemia, mas eu digo pandemia porque não acabou, a situação ainda está bastante grave. As notícias até afirmam que está aumentando a ocupação dos leitos de novo com a Covid, então a gente não pode deixar isso para trás. E pessoas jovens acabam ficando, hoje eu estou sem ânimo, estou desestimulado, estou deprê, estou triste, e muitas vezes, eu estou esquecido, estou isso, aquilo. O que é, de fato, da circunstância que nós estamos vivendo, desse isolamento? O que é tristeza mesmo, porque eu rompi o meu namoro, ou o meu cachorro morreu, ou eu estou desempregado? E o que é depressão, né? Essas 3 interrogações sempre pairam na cabeça de todas as pessoas, e alguma nós vamos perceber que facilmente nós identificamos, outras fica um pouco mais difícil. Então, o importante é, primeiro, diferenciar o que é tristeza. Tristeza é um sentimento natural do ser humano, muitas vezes a gente vê em algumas espécies animais também, mas vamos falar do ser humano, né? Que, diante de uma situação, de uma perda, de um acontecimento, pode esboçar tristeza, assim como nós esboçamos alegria, contentamento. E essa tristeza, em geral, ela tem um começo, meio e fim, ela acaba tendo uma circunstancialidade e
passa, a pessoa volta a ficar bem, volta a ficar contente, segue o dia, segue o trabalho, segue as coisas. Eventualmente, essa tristeza pode durar 2, 3 dias, um pouco mais, conforme o acontecido. Já a depressão é um sentimento, mas, ao mesmo tempo, eu vou estar falando aqui de um quadro nosológico. Nosológico quer dizer um quadro psiquiátrico, neuropsiquiátrico, porque há envolvimento de neurotransmissores. Esse quadro depressivo, vamos chamar assim, ele começa às vezes sorrateiramente, a pessoa vai perdendo a energia, vai perdendo a motivação, vai tendo não vontade de realizar algumas coisas, isso vai num crescendo, não é que eu dormi bem e acordo deprimida, mas a pessoa vai perdendo o brilho dela no dia a dia e esse brilho vai se cada vez esvaindo mais, eu vou ficando com pensamentos um pouco pessimista, derrotista, eu não vou gostando de mim, a minha baixa estima se faz presente. Eu gosto de falar baixa estima porque todo mundo fala, eu não tenho autoestima. Autoestima todos temos. Ela pode estar normal, a autoestima, ela pode estar baixa, mas ela pode estar elevada, como no quadro de euforia que nós vamos ver mais à frente, eu vou deixar para o Vonei falar. Mas, assim, é importante que a depressão, ela vai gradativamente e ela vai tirando o brilho da pessoa, ela vai prejudicando nas atividades do dia a dia, seja no trabalho, seja na escola, seja nas obrigações de casa, na conversa com os amigos, no social, ela vai afetando todas as áreas da vida da pessoa. E tem uma graduação, a depressão pode ser enquanto um quadro, pode ser leve, pode ser moderado e pode ser grave. No quadro leve, em geral, com um aporte de colegas, de amigos ou até de um profissional, pode ser facilmente revertido e a pessoa voltar para a normalidade. Mas na hora que já temos um quadro depressivo moderado ou moderado para grave ou grave, aí já precisa uma intervenção mais séria, porque nós temos mais alterações na nossa neuroquímica, da serotonina, noradrenalina, e hoje se fala muito do também glutamato. Tudo isso vai trazer prejuízo para o dia a dia. Mas nós vamos ver que muitas vezes a pandemia deixou as pessoas com algumas coisas, mas tem dia que eu não quis arrumar minha cama, tem dia que eu não quis fazer comida, mas no outro dia eu já faço, no outro dia eu já invento um prato diferente. Então, oscilações podem ser passageiras, mas na depressão ela vai ser mais duradoura. Posso passar a bola para o Vonei falar o que ele gostaria de completar? Claro, eu acho que o Dr. Vonei pode ajudar a gente, então, falando se existe algum outro tipo de transtorno que também pode provocar essa questão do impacto na cognição e falar o que é cognição, né, no fim. Hoje, quando a gente estava conversando, é um conceito que não fica claro. E a gente falou também dessa coisa de parecer um efeito secundário, né? Então, se a pessoa está triste, ela realmente não vai ter ânimo para criar uma coisa nova, ou, né, parece que é só uma depressão agravada, é só a falta de a alteração do humor e não afetar de fato a capacidade cognitiva desse paciente. Muito bem. Eu vejo assim como a doutora Alexandrina trouxe de forma bastante clara, a depressão, ela existe como doença, em que o médico faz o diagnóstico, faz o tratamento específico, mas ela também existe como síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas. E aí isso é diferente da doença depressão. Essa síndrome depressiva, ela pode aparecer em outros transtornos mentais, outros transtornos de humor, muitas vezes confundindo demais no diagnóstico. Então eu estou falando aí principalmente do transtorno bipolar, que se divide em transtorno bipolar 1 e 2, e existe também o transtorno de humor ciclotímico, que é muito importante e muitas vezes esquecido pelos médicos. É importante colocar que, assim como de uma forma a cognição ela pode ficar prejudicada de forma negativa durante períodos de síndrome depressiva, existem as síndromes maníacas ou hipomaníacas, que é um estado de excessiva e patológica excitação cerebral, e isso leva a uma hiperativação de algumas funções cerebrais, e aí eu vou entrar na cognição daqui a pouco, que pode ser
fortemente negativa naquele momento que o paciente está em mania ou hipomania, ou posteriormente, quando essa síndrome vai embora e deixa sequelas. Então, aí a gente está falando do transtorno bipolar, e tem também o transtorno de humor ciclotímico, em que o indivíduo apresenta ao longo da vida oscilações de humor um pouco mais brandas, mas suficiente para trazer algum tipo de prejuízo e que muitas vezes esse indivíduo não percebe, ele procura o médico muito mais pelas consequências negativas da ciclotimia ao longo da vida. E aí, você me perguntou o que é a cognição. Eu acho difícil a gente conseguir explicar a cognição sem complicar tanto, mas se a gente imaginar assim, a aquisição de conhecimento, a aquisição de conhecimento ela é essencial não só para a gente aprender uma lição, passar de ano ou ser aprovado no emprego ou melhorar de cargo, mas olhando para a pessoa enquanto indivíduo, o conhecimento ele se dá muito anterior, quando ainda somos criança, e ele é o responsável para que a gente tenha um reconhecimento da nossa identidade enquanto pessoa e dentro da sociedade. E esse conhecimento, a aquisição de conhecimento, vai levar o indivíduo a uma capacidade de se desenvolver em diferentes esferas, seja por crenças, família, estudo, trabalho. Para que você consiga adquirir conhecimento, aquisição de conhecimento, você precisa de algumas funções psicológicas. Essas funções a gente pode identificar como a percepção do ambiente, a atenção, e aí essa atenção se divide de várias formas, a associação de pensamentos e ideias, a nossa memória, que tem uma função bastante específica, a nossa capacidade de raciocínio, o juízo, a capacidade de julgar situações se são reais ou não, a nossa capacidade de imaginar e abstrair, o próprio pensamento e a linguagem que a gente desempenha para poder se comunicar, que é o que eu estou fazendo agora. O conjunto dessas funções todas que eu estou descrevendo é o que a gente chama de cognição, que é uma função psicológica extremamente importante para o desenvolvimento ao longo da vida, e essa função é que é prejudicada nas crises dentro dos transtornos de humor. Uau, é difícil mesmo, hein? É bastante importante, né? Parece que para definir a identidade da pessoa, né? E aí você já está com essa questão do humor, né? Com essa baixa autoestima. E ainda começa a perder o que te diferencia, de alguma forma, né? A sua capacidade de aprender, a sua capacidade de entender, a criatividade para os que trabalham muito com isso. A doutora Alexandrina, quando a gente conversou, falou muito dessa tomada de decisão, né? A gente usa cognição, tudo que aprendemos, tudo que sabemos, para decidir. A vida é pautada numa série de decisões todos os dias, toda hora. Então, imagina você começar a perder essa capacidade, o quanto isso ainda deve piorar a situação desse paciente. Eu queria que vocês me dissessem assim, aparece logo, é um sintoma evidente, depende do tipo de paciente. Como é que a família ou o paciente pode perceber que está acontecendo um impacto na cognição, né, diante dessa definição que a gente fez aqui? É importante a tua pergunta, porque às vezes os primeiros sintomas para algumas pessoas é justamente sintomas cognitivos. Eu vou ficando esquecida, eu já não rendo a mesma coisa no meu trabalho, porque o raciocínio está mais lentificado, eu já não compreendo o que o Volney explicou de cognição, eu me atrapalhei tudo, ele falou tão difícil, o que em outro momento para mim seria fácil e eu entenderia muito bem. E gradativamente eu vou perdendo o interesse pelas coisas, e aí pode começar a aparecer a tristeza, a depressão, o desânimo, mas muitas vezes, principalmente em pessoas jovens e pessoas produtivas, que dependem muito da cognição para o trabalho, para a escola, para o dia a dia, e isso muitas vezes acaba até sendo os primeiros sintomas a ser percebido. Mas não se percebe como depressão, percebe como queixa. Eu não estou fazendo isso, não estou conseguindo aquilo, e como você acabou de falar, que eu sempre falo, que para o deprimido, a tomada de decisão, você quer pizza ou você quer uma feijoada? Não sei, qualquer coisa. Não, escolhe. Não, qualquer coisa. Aí eu posso usar o meu raciocínio lógico e pensar, hoje é quinta-feira, não é dia de pizza, pizza é sexta-feira, junto com o vinho que você falou. Feijoada é no sábado, não é na quinta-feira. Então, eu posso hoje pedir um outro cardápio que não é nenhum nem outro,
porque eu usei a complexidade do meu cognitivo. Eu fiz raciocínio. Para tomar uma boa decisão. Isso. Exatamente. Para que eu tome a boa decisão, eu precisei de usar todas as funções que o Vonei falou, para eu fazer o raciocínio. Eu puxei pela memória para lembrar que pizza é de sexta-feira, que a feijoada é no sábado ou na quarta-feira, não é no jantar, nós estamos à noite. Quer dizer, eu faço uma série de conexões, mas ao mesmo tempo a gente não se dá conta que faz isso quando a gente está bem. Nós só vamos notar que isso não está legal quando está afetado. Quando eu estou bem, eu fiz com tanta naturalidade o raciocínio, puxei pela memória, articulei combinações, conexões, links, né? Já que a moda atual é tecnologia, né? Eu fiz determinados links na minha memória que fluiu. No deprimido, isso está empobrecido. Na pessoa em euforia, em mania, isso está muito acelerado. Ela não para de falar, de fazer conexões. Então, tanto uma coisa para depressão, quanto para euforia, para mania, vai estar alterado. E essa alteração é importante que a gente perceba que são as funções cognitivas, que muitas vezes são até desprezadas, mas têm uma importância na vida diária, na qualidade de vida, no dia a dia, na performance de trabalho, na performance escolar, na comunicação, na interação social, em tudo. Principalmente quando ela está falha para mais ou para menos. Ótimo. E aí, doutora Alexandrina, a senhora comentou a respeito desse público que usa a cognição com mais frequência e aí percebe esse impacto já de cara. E na população mais idosa, que aí pode cair para o outro lado, né? É Alzheimer, é demência, e pode ser só a perda da cognição por conta de uma depressão. E aí, doutor, eu queria que o doutor pudesse comentar um pouco dessa população também, como é o impacto dessa perda de cognição numa população mais idosa. E não fazer essa confusão, né? Não sei se isso acontece. Acho que quando a gente vai falar da população idosa, a gente precisa primeiro entender se esse indivíduo, ele por si teve uma vida saudável, tem um histórico familiar para desenvolver determinadas doenças neurológicas que cursam com alterações cognitivas, e aí eu destaco que não existe somente a doença de Alzheimer, que é o que mais existe na linguagem popular, são muitas demências que existem. Então, você tem pessoas que tiveram uma vida saudável, têm um histórico genético, e aí, num dado momento da vida, essa genética começa a entrar em atividade e essas funções cognitivas elas começam a ser prejudicadas. Mas nesses casos, você não vai ter só a função cognitiva sendo prejudicada, você tem múltiplas funções no organismo, inclusive alterações neurobiológicas, algumas inclusive mensuráveis. Muitas vezes esse paciente ele pode apresentar alguns sintomas depressivos que podem confundir os médicos que fazem as primeiras avaliações. Então, a gente tem aí um cenário mais voltado para um quadro neurológico que tem um tratamento específico para isso. Esse paciente ele precisa ser estimulado e cuidado porque é uma doença que tende a progredir por si só. Essa é a natureza da doença. Se nada for feito, dentro de algum tempo, esse indivíduo pode ter uma grave disfunção cognitiva e neurológica. E aí, todas essas funções, assim, a capacidade de decidir se é quinta-feira ou não, e se eu posso pedir pizza ou não, fica gravemente prejudicada, porque a pessoa pode não lembrar o que significa comer uma pizza. Tá? Então, nós estamos falando de um cenário. Um outro cenário são pessoas que, ao longo da vida, desenvolveram múltiplos episódios depressivos, não trataram corretamente, não tomavam suas medicações, e aí você tem essas funções sendo prejudicadas a cada novo episódio depressivo. É muito claro em vários estudos científicos que cada novo episódio, seja de depressão, mania ou quadros psicóticos para bipolares ou pacientes com outros quadros que cursam com psicose, que é a alteração da realidade, você tem danos cognitivos e em até 30% dos casos os danos se tornam permanentes. E aí quando você olha ao longo da vida dessa pessoa, quando ela vai chegando na quinta, na sexta década de vida dela, ela pode apresentar um declínio cognitivo bastante importante, mas aí decorrente desses quadros clínicos não tratados.
Então, acho que a gente precisa sempre diferenciar. E sempre lembrar, aqueles que apresentam início tardio dos quadros de depressão, eles tendem a apresentar piores problemas cognitivos de mais difícil reabilitação. Tá. Apareceu nesse bloco para gente, já que tá. Desculpa, doutora Alexandrina, quer complementar? Fala. Claro, por favor. Porque, assim, um assunto bastante importante quando a gente pensa no idoso, depressão, demência e principalmente funções cognitivas. Existe um termo que a gente fala a pseudodemência, quando de repente o idoso começa a ter falha de memória, ter esquecimento, ter falta de raciocínio, coisas assim, e se nós formos olhar esse idoso, e principalmente nessa época de pandemia, por isso que eu quis interferir, querida, o idoso está isolado, ele não teve contato, ele ficou deprimido, e aí ele vai dizer que ele está mais esquecido, que ele está mais sem ânimo, que ele não lembra o raciocínio, ele se perde no fazer o troco no dinheiro, coisas assim, e se nós formos conversar atentamente com esse idoso, e como disse muito bem o Vonei, se a gente for olhar a história de vida dele, tem quadro demencial na família ou não, e lembrar que não é só Alzheimer, são diversos quadros demenciais. A idade que ele tem, se ele já teve depressão anteriormente, ou se está sendo só agora na pandemia, se nós olharmos, podemos fazer o diagnóstico de um quadro depressivo, tratar a depressão, e aí as falhas cognitivas desaparecem. Porque, na verdade, era a depressão num idoso que apareceu falhas de memória. Se eu olhar atentamente, como disse o Vonei, olhar para a história familiar, tanto de depressão quanto de um quadro neurológico demencial, nós conseguimos limpar e dar uma melhor qualidade de vida tratando a depressão, e aí os sintomas cognitivos deixam de existir. E não damos uma notícia mais pesada para esse idoso e para a família do idoso. É uma depressão que precisa ser tratada assim, mas não vai ter um prognóstico de uma doença tão progressiva como os quadros demenciais. Por isso que eu quis interromper, desculpe. Não, fantástico, excelente. Como a gente está falando da cognição como um sintoma ou agravamento, né, como ela aparece, já apareceu perguntas para a gente a respeito da possibilidade se os medicamentos para os tratamentos, tanto de depressão quanto da bipolaridade, podem impactar na cognição. Nem fala, Alexandre? Vamos jogar. Eu não chamei, né? Para o IPA. Eu gostaria de parecer dos dois. Sim. Tá, eu vou falar como atrapalha e você fala como ajuda. Eu acho que é importante destacar assim, que os medicamentos eles podem atrapalhar ou ajudar, depende muito assim da situação. Então, em alguns momentos, o paciente ele pode apresentar um estado mental de tamanha agitação ou de tamanha excitação que a gente precisa, de alguma forma, deixar esse paciente mais sonolento ou mais lento quimicamente para poder ajudar esse cérebro a se reconstituir e achar o ritmo normal de novo. É óbvio que eu não vou manter esse paciente sedado ou mais lento durante muito tempo, nem pode, mas durante um período vai ser necessário. E nesses casos, algumas medicações elas podem sim interferir negativamente na cognição. Existem outras medicações, principalmente o que a gente chama, um dito popular, de calmantes, que a gente diz na psiquiatria de benzodiazepínico, que são os PAN da vida, clonazepam, diazepam, lorazepam, que as pessoas tomam para dormir como ansiolítico, são medicações de uso extremamente pontual em situações muito bem recomendadas pelo médico. Quando usado dessa forma, a medicação ela não vai trazer grandes prejuízos. Mas acontece que as pessoas elas não fazem a consulta corretamente, ou elas estão com muito problema, ou por negligência própria, por falta de cuidado, elas começam a usar cada vez doses mais altas. E esses medicamentos eles interferem gravemente na cognição, na capacidade de raciocínio, atenção, direção, tomada de decisão. Então, é uma situação bastante delicada. Então, a gente tem situações que sim, o medicamento pode interferir, mas isso, sem dúvida, tem que ser discutido com o médico o porquê que está sendo feito aquilo naquele momento. Mas tem situações que o medicamento ajuda, né, Alexandrina? Sim, todas as coisas têm o lado positivo e o lado negativo.
Por exemplo, vocês estão me vendo e há um detalhe. Vocês estão me vendo de óculos e com isso eu consigo enxergar a tela e ver vocês. Se eu tirar o óculos, porque fica feio. Bom, ficou melhor, mas eu não enxergo vocês, não consigo ver. Então, eu preciso pôr o óculos. Ah, mas eu não gostei do óculos, eu tiro o óculos, eu ponho o óculos. Então, é a mesma coisa com a medicação e, na verdade, não só com a medicação, com a própria doença. Se eu tirar o óculos, eu estou com a minha deficiência visual. Eu tenho um problema de refração, do qual eu preciso de uma lente para que eu enxergue. Então, eu tenho depressão, ou eu tenho bipolaridade, ou esquizofrenia, transtorno de humor, qualquer outra patologia psiquiátrica, do qual eu preciso correção. A correção tem o benefício porque eu enxergo, mas, por exemplo, agora na pandemia, quando eu ponho máscara, embaça meu óculos. Se chove, cai água no meu óculos. Se eu esqueço de tirar, eu tomo banho e molha meu óculos. Então, tem inconvenientes como as medicações. Então, tem o lado positivo, porque eu deprimida, eu tenho alteração cognitiva, eu acelerada, eu fico tão acelerada que no começo é benéfico a cognição, mas chega uma hora que é tanto aceleramento que eu passo a ter prejuízo cognitivo, porque eu olho a atenção para tantas coisas que eu não memorizo nada. Eu acabo fazendo tantas observações e eu não vejo. Então, é importante que a gente veja qual o prejuízo da patologia e qual o benefício do remédio, qual o prejuízo do remédio e qual o benefício que a patologia tratada me traz. Isso tudo, como disse muito bem o Vonei, o médico vai ver junto com pacientes. Então, o próprio quadro depressivo, nós estamos dizendo que pode levar a alteração cognitiva. Não, mas antes eu não conseguia fazer isso, com remédio está me atrapalhando isso ou aquilo. Conversa com o médico, porque hoje nós temos várias opções terapêuticas que o médico pode fazer um manejo em algumas medicações que interferem na cognição e isso afeta menos. Como disse o Vonei, no momento onde nós estamos grave, o médico não vai pensar na cognição, ele quer tirar do humor, quer tirar da desesperança, do pensamento pessimista, às vezes da ideação suicida, então aí nós suportamos os efeitos colaterais. Tratado isso, aí nós vamos limpando o que está atrapalhando a pessoa ter qualidade de vida. Então, tudo na vida nós temos que pesar o lado positivo e o lado negativo. Tá bom? Nossa, excelente. Acho que a gente respondeu ótimo. A cognição Eu queria ainda respondeu brilhantemente a pergunta. Claro. E ainda dentro do que a Alexandrina falou, é importante lembrar que das medicações que beneficiam os pacientes, alguns medicamentos, eles dentro do cérebro vão estimular o nascimento de neurônios mais saudáveis e que ficam mais fortalecidos contra a doença e conseguindo trabalhar com mais eficácia. Por exemplo, o antidepressivo, quando ele é usado no tratamento da depressão, nos casos que deve ser usado, ele proporciona uma melhora, é como se os neurônios ficassem mais saudáveis. Da mesma forma, o lítio em pacientes com bipolares é uma medicação muito boa e muito importante para, de certa forma, regenerar o cérebro e fazer com que ele fique mais fortalecido, inclusive na cognição e contra novas crises. Então, eu acho que aí é mais um exemplo, como a Alexandrina trouxe anteriormente, de como a medicação ajuda nesses casos. É uma resposta super completa, porque eu acho que tem essa coisa do Dr. Google, né? E aí se fala muito sobre os efeitos colaterais dos medicamentos que desaceleram. Tanto que tem 3 ou 4 perguntas que são parecidíssimas, mas eu já ouvi falar que o que eu tomo para melhorar o meu humor vai impactar na minha cognição, ou eu percebo isso, que aí o Dr. Vonei já esclareceu. E por outro lado, a boa notícia, existem medicamentos que inclusive ajudam não só no controle do quadro da depressão, mas na melhoria da cognição. Eu sempre que faço esse quadro brinco que remédio é muito bom na hora certa, no tempo certo e bem prescrito, né? Então, é isso que a população tem que tomar cuidado. A automedicação é péssimo, principalmente relacionado aos temas que a gente está falando aqui. A gente vai começar a mudar rapidamente, Janaína, sobre o Dr. Google. É importante lembrar as pessoas que estão assistindo que quando você vai para o Google, você corre risco de cair no algoritmo. Então, se você tem um viés mais negativo para a medicação,
o Google vai te levar para Ele todos os vai te dar piores esse viés. referenciais possíveis. E a Sim, respeito de quem se propôs a sentar e montar uma informação contra o remédio, a pessoa já traz um viés muito contrário ao uso da medicação, desconsiderando o quanto aquela medicação pode tirar a pessoa de um risco de suicídio, de perder um emprego, de, enfim, sim. perder um casamento. Então, é importante ter muito cuidado quando você vai pesquisar no Google, você não sabe onde o Google vai te levar, de fato. E aí eu queria também fazer um comentário sobre o gancho da doutora Alexandrina, porque a gente está falando com uma população, ou famílias, ou pacientes, que resistem, né, a admitir que tem um transtorno e que precisa tratar, né? A gente falou mais cedo de por que é tão mais fácil tratar diabetes, por que é tão mais fácil, né, aceitar e tratar outras doenças. E esse exemplo do óculos foi fantástico. Parabéns, porque brilhantemente explica que é uma correção, né? Que precisa ser feita e que tem benefícios, né? E que equilibra e que traz vantagens, né? Quando a gente aceita que precisa de correção, né? Simples assim. É tão simples quanto pôr e tirar um óculos, né? Não deveria ser tão difícil aceitar, tratar e a família apoiar. Já lembrando de várias lives que a gente falou aqui do apoio da família, do diagnóstico e do tratamento. Mas vamos falar do impacto, doutora Alexandrina. Mas espera aí, quando você fala, por exemplo, do diabetes, tem pessoas que não é tão fácil tratar do diabetes. Come doce escondido, deixa de tomar insulina ou Verdade, comprimido para. Né? Então, assim, tem verdade. aquelas pessoas que, tendo determinadas doenças, também não aderem, não acontece. O tratamento, Agora, né, doutora? claro que as doenças mentais têm mais estigma, preconceito, o que dificulta aceitar o diagnóstico, aceitar o tratamento, e sempre tem o time que olha e fala para você, mas você está tão bonita, você está tão bem, você não precisa mais do remédio. Se eu estou bonita e eu estou bem, é porque o remédio está me deixando assim. Como disse o Dr. Bonet, os remédios, eles mexem no que ele falou lá na rede sináptica, na sinaptogênese. A doença por si só dá uma oxidação no cérebro. Nós perdemos neurônios se não tratarmos. Na hora que a gente toma os remédios, os neurônios voltam a ter vitalidade, o que faz com que eu não tenha perda dos meus neurônios. O meu tico e o meu teco funcionam, porque eu estou tomando o meu remedinho. Então, é importante a gente ter a noção de que eu preciso, como você disse, o remédio certo, na hora certa, na dose certa, prescrito por médico de que tem a competência e entende de fato o que é o adoecer da mente humana. Então, é importante a gente tirar mitos de que o remédio este ou aquele engorda, aquele faz isso, aquele faz aquilo. Pode Sim. ter efeitos adversos, mas a gente não pode esquecer dos efeitos benéficos, que é importante nós percebermos que sem a medicação, e por isso eu ponho e tiro óculos, que sem óculos não enxergo nada. Com o óculos não fica bonita, mas eu enxergo. Então, o risco e benefício de cada situação, e a medicação entra muito nisso para todas as pessoas, qualquer que seja a doença, principalmente a doença mental. Durante as lives a gente vai falando muito do impacto da depressão na vida dos pacientes, né? E aí, quando a gente fala especificamente do tema cognição, existem impactos ampliados, né? Ou novos impactos que não tem só a ver com a falta de motivação ou a tristeza. E eu queria, então, doutora Alexandrina, que você comentasse um pouco com a gente essa questão do impacto da cognição, principalmente no adulto produtivo, né, que trabalha, dependendo do cargo, né, dessa questão do absenteísmo, que é provocado, às vezes, pela depressão, mas esqueci a palavra, presenteísmo, está correto? Presenteísmo, de estar presente. Excelente. Presenteísmo. Isso. Queria que a doutora comentasse para a gente sobre esses dois temas e o impacto. Eu vou perguntar para o doutor Vonei o impacto social, e aí eu queria que a doutora falasse do impacto no ambiente de trabalho, desse sintoma que é a perda da cognição. Então, mas veja bem, quando a gente fala cognição, parece que assim, só as pessoas que têm cargos grandes usam muito a inteligência, o raciocínio, a lógica, a memória,
mas às vezes até um trabalhador braçal, ele pode também ter perdas aí da cognição. Mas para essas pessoas que têm determinadas funções, encargos, quando são acometidas de depressão, e isso acontece porque a depressão pega tanto homem, mulher, jovem, idoso e adulto, pega todas as classes sociais, todas as raças, todas as culturas, podendo ter maior ou menor influência, mas a depressão invade todo mundo. Então, uma pessoa, por exemplo, pensa num executivo que tem que fazer uma decisão na empresa. Se ele está tendo deficiências cognitivas, ele não vai fazer o raciocínio, ele não vai ter concentração para prestar atenção na reunião que nós estamos tendo agora, para decidir se a gente toma o passo A ou o passo Z, se a gente faz isso ou aquilo. Se ele não tem essa capacidade naquele momento, ele pode tomar uma decisão errônea, que não só põe em risco a empregabilidade dele, ele pode ser demitido, mas põe em risco uma empresa inteira. Porque se ele tomar uma decisão errada, a empresa pode diminuir seus lucros, ter prejuízo e a falência. Então, quando eu falo em presenteísmo, e foi isso que chamou tua atenção na nossa conversa de tarde, porque todo mundo valoriza muito o absenteísmo, o quanto a pessoa com depressão ou com outro transtorno mental falta no trabalho. Sem dúvida, toda a literatura enfatiza muito o absenteísmo, a pessoa estar ausente. Se ela está ausente, ela não produz, ela não trabalha, outras pessoas vão ter que fazer aquilo que ela faria. Mas estar presente e tomar decisões erradas, demorar porque está lentificado, não ter o raciocínio, também pode trazer prejuízo para o trabalho. E isso se a gente pensar em diferentes formas de trabalho. Imagina nessa pandemia uma professora que entrou em depressão. Ela não consegue pensar em qual plataforma ela vai usar para dar aula online, ela não vai conseguir pensar qual matéria ela vai fazer, ela vai ter uma série de prejuízos, ela vai estar na frente da tela, ela não vai perceber que a classe toda de 30 alunos não tem 5 conectados e os 5 estão com a câmera desligada. Ela não vai ter percepção. E aí, na hora que ela for aplicar a avaliação, se ela conseguir fazer essa avaliação, a classe vai ter um baixo rendimento, embora ela tenha se esforçado. Mas a depressão e ela estar presente fez com que ela não tivesse o rendimento se ela não tivesse deprimida e não tivesse alteração cognitiva para que ela pudesse ter acesso a isso tudo. Então, é importante a gente avaliar que a pessoa ausente causa prejuízo, mas presente, doente também. Isso a gente tem insistido muito com as empresas, com os médicos do trabalho, para que entendam o que é doença mental, o que é depressão, o que é a bipolaridade, o que são outras doenças, quadros de ansiedade, de pânico, porque às vezes a pessoa acaba trazendo mais prejuízo presente do que ausente. Claro que nem presente e nem ausente eu estou defendendo. Eu estou defendendo a pessoa bem tratada e trabalhando. Com certeza. Excelente. Que é bem isso, né? Quando eu conversei com a doutora, eu lidero um time, né, na agência que eu trabalho. E eu fiz esse paralelo. Então, assim, quando a pessoa falta, quando ela é afastada, nossa, mas de novo, absenteísmo, custava vir trabalhar, né? O trabalho ajuda. E essa pessoa vai lá, toma uma decisão desastrosa, impacta na vida dela, corre de ser demitido, impacta no resultado da empresa. Então, até faço um apelo para os líderes, né? Tem os médicos do trabalho, mas os líderes, eles têm um papel muito importante nesse período da pandemia, porque eles precisam olhar o indivíduo ainda mais de maneira separada do todo, da equipe e do resultado, do meu ponto de vista, porque há um sofrimento, há um agravamento, né, por tudo que estamos passando, e aí o nível de exigência, né, trabalha de qualquer jeito, olha o impacto que tudo isso pode causar. Então, às vezes, é melhor deixar a pessoa descansar, se tratar, se entender, né, e aí ela volta 100%, e aí vai valer a pena ela estar presente, né, não só para cumprir uma tabela. Então, eu acho que essa fala é muito importante para os líderes de equipes também, donos de empresa, para entender a diferença entre essas duas coisas e o impacto do presenteísmo. Achei isso super importante, pensando aí
na questão do trabalho. E aí, na questão do impacto social, né? A gente falou do trabalho especificamente, mas em outros vínculos, doutor Vonei, comenta um pouquinho para a gente como é que essa questão da cognição pode impactar em outras esferas além do trabalho. Se a gente pensar no que eu comentei um pouquinho antes, de todas aquelas funções que o nosso psicológico usa para tomar uma decisão, que a Alexandrina exemplificou como pedir uma pizza. Tá? Quando eu penso no âmbito social, eu tenho que pensar do lado social e do lado da pessoa. Pensando do lado social, toda vez que eu vou me inserir num dado ambiente, seja acadêmico, escolar, profissional ou familiar, pessoal, existem normas de conduta que já são adotadas de forma silenciosa. É como aquela família age, é como aquela empresa age, é como o grupo age de certa forma. E aí, olhando do ponto de vista do indivíduo, quando nós chegamos para a gente se relacionar num espaço, nossos desejos, sentimentos e atitudes de forma adequada àquela situação e ambiente. A nossa capacidade de nos ajustarmos, conseguir trazer essas nossas expectativas dentro daquele ambiente de forma adequada, sem provocar mal-estar nas pessoas que já estão naquele local, é o que a gente chama de habilidade social. As habilidades sociais, elas dependem da cognição para serem trabalhadas. E justamente essa função fica prejudicada quando o indivíduo apresenta um quadro depressivo ou quando ele apresenta um estado de aceleração mais intenso. Então é importante destacar que as habilidades sociais, elas são fortemente prejudicadas quando a gente pensar num quadro clínico depressivo ou de hipomania. Uau, hein? São muitos temas, né, para serem conectados e tratados ao mesmo tempo e equilibrados aí, um super desafio, mas que a gente está aqui para isso, né, para alertar, para esclarecer, para dar pistas, né, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, tá, percebi, entendi, como é que eu melhoro, como é que eu trato, que atitudes eu posso tomar, né, para melhorar toda essa situação. Está aparecendo aqui para a gente, antes de mudar, para a gente ir para a reta final da nossa conversa, que como a gente trata isso, como é que a gente melhora, resolve isso. Apareceram muitas perguntas e tem um contraponto e uma confusão, acho que com outros tratamentos. Essa questão da cognição das crianças, né? As perguntas elas estão girando em torno de crianças com depressão também já podem apresentar quadro relacionados à cognição. Crianças que têm problema de cognição, né, por exemplo, a hiperatividade, enfim, podem ter um quadro de depressão. Então, eu sinto que a gente precisa esclarecer essa questão de tem um déficit de cognição, depressão, e uma criança que tem diagnóstico de depressão terá déficit cognitivo? Doutora Alexandrina. Quando nós falamos de criança, nós temos que tomar muito cuidado. A primeira coisa, quando fala de uma criança, tem déficit de atenção, tem depressão, nós precisamos olhar esta criança, e criança, quando eu falo, é desde pequenininha, de meses, 2 anos, 5 anos, 8 anos, até 12 anos a gente chama criança, aí já vai para a adolescência. Nós temos que olhar muito como esses pais e como a criação antes da gente fazer. Faz parte de quem faz a psiquiatria infantil, olhar muito para pai e mãe e ver como essa criança é educada. Então, por exemplo, às vezes a gente fala, não, mas ele é hiperativo. Se o tempo todo ele não tem disciplina, ele não tem regras, ele vai ser uma criança sem limite que parece que é um hiperativo. Agora, uma criança que tem regras, limites, é educada, mas mesmo assim, ela é hiperativa, ela não consegue fixar atenção, ela não consegue prestar atenção, seja num filme, seja numa aula, seja numa atividade qualquer, com um brinquedo, ela pega, larga, faz e acontece, aí nós vamos olhar com mais calma e ver se, de fato, o diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade está presente. Mas, mais importante, olhar se a criança também não tem depressão. Porque é muito comum a depressão na criança e também na adolescência aparecer, às vezes, de forma diferente. Aparecer na irritação,
aparecer na alteração do sono, do apetite, ela fazia coisas que ela gostava, ela deixa de fazer, ela fica mais quieta, ela fica mais fechada. Existe uma população que a gente chama a população do quarto, né? Principalmente os adolescentes, mas crianças também. Ah, ele está quieto, está lá no quarto. Ah, ele está na rede social, está lá no quarto, está lá no quarto. Quando nós vamos ver o que é esse quarto, ele está no quarto porque ele está triste, ele está chorando, ele está tendo pensamentos pessimistas, ele está pensando em morrer, ele não quer mais viver, ele perdeu contato com os coleguinhas, ele está sofrendo bullying, ele está sofrendo determinadas coisas, mas ele está quieto lá no quarto. Então, pai e mãe, às vezes, não olha para essa criança ou adolescente e nós já temos um quadro aí depressivo instalado e crianças e adolescentes ficam muito tempo na rede social e todo mundo acha que ele está se divertindo. E, na verdade, não. Voltando para a cognição, tanto na depressão quanto na hiperatividade, nós vamos ter prejuízo na cognição das duas patologias. Agora, nós temos que ver se o prejuízo na cognição também é porque o aluno não está nem um pouco interessado, ainda mais nessa pandemia, no que a professora está falando. Eu não quero aprender. Ele tem facilidade para ganhar relógio, tênis, iPhone, isso, aquilo. Para que ele vai querer aprender alguma profissão e trabalhar? Ele tem tudo pronto, que é muito raciocínio da geração atual. Encontra tudo pronto, para que eu vou me esforçar para ter alguma coisa se as coisas aparecem na minha mão? Então, o diagnóstico para criança e adolescente é muito amplo, a pessoa precisa olhar muito tudo isso. Agora, sim, a depressão, a hiperatividade e mesmo a pessoa que não está interessada, ela pode ter, sim, alterações cognitivas e isso vai trazer um prejuízo na escola, prejuízo social, porque ela não participa direito das brincadeiras, das coisas, e a gente precisa com atenção. Mas eu vou dar remédio para criança, para o adolescente? Depende do diagnóstico, depende do que a gente vai fazer. Primeiramente, a gente faz uma abordagem com os pais, abordagem psicoterápica com a criança, às vezes até ludoterapia, para depois pensar, de fato, se nós vamos medicar, dependendo da intensidade do quadro. Não é uma coisa simples, mas eu gostei que estão preocupados com as crianças, porque na pandemia está todo mundo preocupado com o idoso, está todo mundo preocupado com o grupo de risco, com o trabalho com isso. As crianças e adolescentes estão sendo esquecidos. E eu gostei da pergunta, porque traz aí uma população que a gente tem que estar alerta, principalmente a cognição nessa época de pandemia. Se o Vonei quiser complementar aqui, você vê sobre outro ângulo, Vonei, sempre é importante. Doutor Vonei fez assim. Eu disse que não. Está completo? Está super completo. Que bom. Gente, a gente tem a ajuda da nossa equipe dos bastidores. Eu caí completamente, que caiu a energia na minha casa. Não sei se vocês perceberam, espero que não. Então, eu precisava que vocês me enviassem de novo as perguntas, porque como eu entrei novamente na plataforma, eu fiquei sem as perguntas. Mas a gente segue, então, para o desfecho, né, da nossa conversa hoje, que é falar de tratamento, né? Como é que a cognição pode ser tratada? Eu estou vendo uma perguntinha aqui que está assim, é mais grave ter o transtorno bipolar e se o paciente não usar medicação? Vamos deixar para o doutor Vonei? Até que te mandem aí o acesso. Não, eu estou com acesso, doutora, está tudo certo. Pode ficar tranquila. Agora, agora eu já estou vendo. Como a gente tem mais uns 10 minutinhos aqui, eu quero aproveitar para a gente falar de tratamento e aí essas perguntas que têm a ver mais com os outros blocos, se der, a gente revisita. Então, eu queria que vocês me dissessem assim, como é que a gente faz o tratamento desses transtornos e dentro disso, dentro desse tratamento, como é que a gente pode dar foco na questão da cognição? Pode começar, doutor Vonei, por favor? Vamos lá. Quando a gente fala de tratamento de casos, pacientes com transtorno de humor e alterações cognitivas, sem dúvida a gente parte do tratamento de fato do transtorno de humor, seja transtorno depressivo ou transtorno bipolar. Só que aí entra uma questão extremamente delicada, que é
o correto diagnóstico. A gente sabe que uma quantidade muito grande de pacientes com transtorno de humor, eles recebem diagnóstico incorreto e eles ficam durante muito tempo recebendo tratamento incorreto. Mas isso não é uma coisa pequena. Para você ter uma ideia, assim, alguns estudos indicam que alguns pacientes ficam de 5 a 10 anos recebendo tratamento incorreto até que consiga se fazer de fato o diagnóstico. Isso acontece principalmente com os pacientes portadores de transtorno bipolar, especialmente os pacientes com transtorno bipolar tipo 2, que é um transtorno bipolar que se manifesta essencialmente por depressão, que não melhora com antidepressivo, e às vezes o paciente apresenta um período de súbita melhora ou de aumento de energia, mas que o paciente interpreta como ele tendo melhorado da depressão. Nem sempre isso é reportado para o médico, ou o médico não valoriza o comentário do paciente, ele segue usando uma medicação. Esses pacientes que têm transtorno bipolar, se eles recebem tratamento com antidepressivo majoritariamente, sem estabilizador de humor, eles vão piorar da doença bipolar e piorar drasticamente o quadro cognitivo. Então, antes de tudo, é importante que o paciente receba o diagnóstico correto. Como receber um diagnóstico correto? É importante listar de forma clara aquilo que você sente para levar para o médico, discutir com o médico, respeitando o conhecimento dele, obviamente, mas debatendo com ele as hipóteses diagnósticas e não melhorando com uma, duas medicações, discutir mais uma vez com o médico se aquele caminho é o mais adequado. Eu acho que o diálogo franco com o profissional que cuida de você corta muito atalho. Então, o primeiro ponto é, de fato, tratar o transtorno de base, que é o transtorno bipolar ou a depressão. Uma vez tratado isso, 70% das pessoas elas vão ter provavelmente uma boa melhora do quadro cognitivo. Agora, pode ser que 30% dos casos, os pacientes têm ainda a permanência desses sintomas cognitivos ou pacientes que têm quadros muito recorrentes ao longo da vida, e esses o dano cognitivo é permanente. Nesses casos, existe dentro do campo da psicologia, uma especialização que chama neuropsicologia. Cabe ao profissional de saúde que está avaliando esse paciente pedir uma avaliação neuropsicológica e, a partir do resultado dessa avaliação neurocognitiva, fazer o que a gente chama de neuroreabilitação. Esse terapeuta com especialização ele vai propor quais funções cognitivas estão mais prejudicadas e o que precisa ser feito no dia a dia para melhorar a cognição. É importante lembrar ainda que, para você ter uma melhora da cognição, é essencial que o indivíduo tenha medidas de qualidade de vida que a gente já falou em outra live, que é Sim. reduzir drasticamente o consumo de bebida alcoólica, melhorar as relações sociais e pessoais, manter a hidratação e uma alimentação pobre em carboidrato, em alimentos industrializados e rico em vegetais, tá? E, por último, atividade física e sono de forma regular. Isso é extremamente importante. Excelente. Doutora, complementações a respeito de percebido, como a doutora comentou, né, em alguns pacientes, talvez seja o primeiro sintoma, essa questão da cognição, que eu acho que a gente deixou muito claro, né? Ah, eu estou mais esquecida, parece que eu estou mais cansada, estou numa semana ruim no trabalho, não consigo ir. Devem ser falas, quem já tem um quadro de depressão está aí já tendo impacto na cognição. Percebido isso, quais são os próximos passos? Então, percebido isso, falhas na cognição ou sintomas depressivos, pensamentos pessimistas, baixa estima, qualquer coisa, a primeira coisa é perceber se isso é de curta duração ou se vai se estendendo. E aí procurar um profissional habilitado, capacitado para fazer, como disse muito bem o Vonei, o diagnóstico correto e instituir a terapêutica. A terapêutica não é só remédio. Nós vamos utilizar medicamentos, como eu disse no início, o quadro leve muitas vezes não precisa de medicação, mas o moderado ou o grave, ou moderado para grave, eles já precisam de medicação. E qual vai ser a melhor medicação? Mas todos eles, dos três graus, leve, moderado e grave, como o Vonei citou, é importante fazer uma psicoterapia para aprender a lidar com as situações de crise, a como enfrentar o dia a dia, porque sempre nós vamos ter acontecimentos, situações. Ele frisou, e eu vou reforçar,
o uso de bebida alcoólica, o uso do tabaco, o uso da erva, que está tanto sendo falada que é medicinal, mas a erva não é medicinal. Um componente da erva tem indicações para alguns quadros, porque ela causa grande prejuízo cognitivo, dá um quadro de apatia, dá perda de memória, dá várias consequências. A cocaína, principalmente o álcool, que é muito utilizado, traz prejuízo. A falta de sono. Muitas pessoas passam horas, às vezes da noite, no celular, assistindo série, fazendo 1000 coisas menos dormindo. E o nosso cérebro precisa do sono para a cognição ficar boa. Porque se eu não dormir bem, como é que eu amanheço? Né? É a expressão dos jovens, estou podre, estou um caco, estou um lixo. Mas ele não dormiu, ele ficou a noite inteira ali no Zap, mandando um recadinho para a turma, e não recuperou. O sono, ele faz como se fosse uma faxina no cérebro. Ele tira toda a oxidação e permite com que a gente volte no dia seguinte com a sensação de recuperado. Se eu não tenho sono bom, eu não vou estar recuperada. Aí eu vou ter falha cognitiva. Então, é importante o uso de drogas, o sono, a questão, como falou o Vonei, a alimentação, a psicoterapia e aprender a se comunicar. Existe um trabalho que já tem mais de 70 anos na Harvard, que aponta que a melhor coisa para todos nós termos qualidade de vida, e principalmente chegar na terceira idade com qualidade de vida, é ter amigos. Então, a socialização é importante. E a socialização, ela melhora a cognição. Então, nesta época de pandemia, foi dito do isolamento social. Errado. O isolamento, na verdade, é físico, é o distanciamento para que eu não me contamine. Mas, socialmente, eu posso conversar com o Vonei online, e nós estamos aqui num bate-papo online, eu posso conversar por telefone, eu posso, da varanda da minha casa, conversar com o vizinho do meu prédio, eu posso interagir com as pessoas de diferentes formas, ensinar o idoso a usar o WhatsApp, como se comunicar, usar com a criança, favorecer a comunicação, porque isso melhora a cognição. Então, se na verdade a gente... A meditação, mindfulness ajuda, a acupuntura, tudo que relaxa o corpo favorece a cognição. Então, não é pensar que é só remédio e que o remédio atrapalha a cognição. Na verdade, o adoecer atrapalha mais e a gente precisa saber várias estratégias para achar a melhor qualidade de vida para cada um de nós. Então, assim, eu vou fazer bem leiga que apareceu em várias perguntas. Porque quando a gente escuta a definição do Dr. Vonei sobre o que é cognição, é o que parece que é o que praticamente estabelece a nossa individualidade, as nossas características, as nossas crenças, a capacidade de interagir. Então, é muito importante, né, manter isso azeitado, bem, como deve ser. E aí já apareceu se os medicamentos atrapalham, né, podem provocar perda de cognição, super esclarecido que não é isso, às vezes é a dinâmica do tratamento somente, né, pelo contrário, medicamentos podem ajudar a melhorar a cognição. E está aparecendo perguntas do tipo, tá, mas e se eu fui para um quadro onde eu perdi capacidade cognitiva? Se eu fizer tudo o que está sendo falado aqui, né, parte do que está sendo falado, porque nem tudo é para todo mundo, eu recupero? Tá tendo uma preocupação se isso se pode ser recuperado, porque eu acho que tem uma confusão com a questão da demência, do Alzheimer, né? São todas doenças que causam muita confusão, eu imagino. Doutora Alexandrina, doutora puxão de orelha. Pode falar, Vonei. Sou eu? Sim. Primeiro, assim, não há garantias de que você, uma vez perdido essas alterações cognitivas, que elas vão voltar ao patamar de antes. Então, é importante alinhar expectativas para a gente entender os resultados. Agora, uma coisa é certa, uma vez que você faz um trabalho de reabilitação cognitiva, você vai desenvolver novas habilidades, vão ser aprendidas para você conseguir contornar aquelas que foram perdidas.
E esse é um trabalho que, sem dúvida, é muito bem feito pela psicoterapia e principalmente pelo pessoal da reabilitação. Excelente. Então, óbvio que é importante alinhar a expectativa, porque expectativa é igual frustração, principalmente dos leigos, mas que a maioria dos tratamentos e das correções estabelecem a cognição de volta. Gente, o nosso tempo está super estourado, e aí tem mais perguntas de crianças, e eu acho que responder, né, doutora, a senhora está preocupada? E então são sempre, por exemplo, por que crianças não podem usar estabilizador do, por exemplo, né? E aí a gente tem outras de criança, essa questão de a falta de estar sempre atrelada a uma depressão. De novo, em criança, a pergunta. Tá, veja bem, assim, em criança não é que a falta não pode usar o estabilizador de humor, dependendo do que a criança tem, como o Vonei falou, depende muito do diagnóstico, como eu mencionei, depende muito da gente olhar a dinâmica de pai e de mãe, fazer o conjunto disso tudo, porque em criança, principalmente, o diagnóstico é de um conjunto familiar, e aí olhar especificamente para a criança. Se a gente pensar na criança já com depressão ou já com transtorno bipolar ou déficit de atenção, de hiperatividade, déficit de atenção, se for tratado e estimulado, como disse o Vonei, for para uma neuropsicóloga, faça exercício, faça uma série de coisas, nós vamos ver que ela às vezes vai ficar até muito melhor do que outras crianças que não foi feito nada e que não tinham depressão, não tinham uma doença. Então, não é porque tem doença é igual a tragédia. Eu gosto muito de pensar assim, o que é que a gente tem? Então, vamos tratar, fazer da melhor forma possível. E fazendo da melhor forma possível, a gente acaba tendo resultados extremamente positivos. Seja para a criança, seja para o idoso, seja para o adulto, para qualquer pessoa, desde que tratado, muitas medicações, como eu disse, recupera, e o Vonei também falou, recupera as funções sinápticas, recupera os neurônios, recupera grande parte de uma parte do cérebro que não passa por neurotransmissão, mas que tudo isso fica melhor. O problema é a gente diminuir estresse, ter atividade de lazer, ter atividade saudável, alimentação saudáveis, não usar drogas, não usar coisas que complicam, e a capacidade de enfrentamento, que é a resiliência. A cada adversidade, eu tenho estratégia para enfrentar. Porque se eu me abater a cada acontecimento de vida, de fato eu vou oxidar meu cérebro e aí eu vou acabar queimando todos os meus ticos e tecos. Então, se a gente tiver a capacidade de enfrentamento, e isso é a terapia que auxilia, além do ensinamento de pai e de mãe na escola, e muitas vezes limites do receber ou não, lidar com frustrações, isso tudo favorece crianças, adultos e idosos a conviver melhor. Sabe que eu lembrei de uma fala aqui de outra live, eu tenho apinto muito, muito, muito com vocês, eu não vou ler do doutor, mas ele falou assim, como lidar, né, palavras finais, né, acaba, né, no meio da pandemia, que etapa a gente está agora dela, assim, junho, julho, as pessoas, quando acaba? Enquanto não acaba? E a resposta foi, o humano, alguns dizem que sim, mas a gente sabe que não tem a capacidade, mas a gente tem uma outra capacidade que é tão boa quanto a gente de prever o futuro, de se adaptar. Então, use, se adapte, reveja a forma de encontrar seus amigos, reveja a forma de cuidar dos seus pais, aproveite que você reveja a forma de lidar com seus filhos, que toda essa adaptação vai te mostrar um futuro nesse momento, né? E é exatamente o que a doutora falou. Se eu trago minha resiliência, minha capacidade de enfrentamento, deixa de me assustar, porque eu lido bem com ele, estou forte para isso. Gente, a gente realmente acabou o nosso tempo, vou pedir palavras finais, porque eu já estou recebendo aqui notícias de que a gente até já caiu no Instagram, mas tudo bem. Bom, eu vou dizer que foi ótima live, que as pessoas devem assistir às outras que já estão gravadas, procurar o canal da Brata, que sempre tem informações de qualidade e que nunca se desespere, né? Todo mundo fala do novo normal. Não é o novo normal, é o novo diferente. E adapte-se a esse diferente.
até que a gente vai se acostumar e ele deixar de ser diferente e vai ser o natural. É o novo natural possível de a gente se adaptar em todas as situações, em casa, no trabalho, na escola, com os amigos, com tudo, inclusive com nossa cabeça. Olha, eu tô sendo atual aqui, é verdade, o Instagram a gente pode fazer live de 4 horas, o povo não vai mais aguentar a gente agora. Vamos se preparar para uma live de 4 horas, hein? A gente traz os nossos lanchinhos. Se o Dr. Vonei tiver só lanche saudável, sem carboidrato, né, Dr. Vonei? É comigo mesmo, pode deixar. Dicas finais, eu acho que todo esse trabalho de buscar conhecimento, juntar especialistas e vir para cá, ele só faz sentido se é você que estiver assistindo, curtir o vídeo, deixa um like, compartilha na sua timeline e encaminha para quantas pessoas você conseguir que tenha relevância. Quanto mais alcance tiver esse vídeo, mais valeu esse nosso encontro aqui hoje. Curta, compartilhe e repasse essa informação. Você salva vidas dessa forma. Obrigado, viu? Excelente. Fantástico. Foi um prazer conhecê-la, doutora Alexandrina. Foi um prazer revê-la, doutor Vonei. Agradeço o aprendizado, agradeço a audiência. Manda abraço para ele também. Boa noite, gente.